Pegadas de dinossauros com mais de 113 milhões de anos foram encontradas em um parque no Texas, Estados Unidos. Os detalhes com Vandrei Pereira. Essas pegadas foram encontradas dentro do Parque Estadual dos Dinossauros, depois que o rio Paluxy simplesmente secou. Vamos dar uma olhada nas fotos, dá para ver que as pegadas são realmente gigantescas. Segundo especialistas, provavelmente esses dinossauros mediam cerca de 4 metros de altura e pesavam assim umas 7 toneladas. Parece que tem uma espécie de caminho ali, né, que essas pegadas foram feitas. O dinossauro parece que caminhou ali dentro desse rio. E essa já é considerada a maior trilha da América do Norte. Enquanto o verão continua, né, com essa seca terrível, as pegadas vão continuar por lá, mas daqui a pouco o verão termina e a chuva volta e também as pegadas devem desaparecer. Mas olha, por enquanto esse tempo úmido não vem, né, e a chuva não vem, a situação continua crítica no hemisfério norte. Um último estudo, né, divulgou que a Europa já vive a pior seca dos últimos 500 anos. A importância relacionada a esse achado motiva muitos paleontólogos, porque a gente pode estudar o comportamento desses seres do passado e que a gente muitas vezes não tem registro, né, dos esqueletos, dos ossos deles. Então isso pode mostrar para a gente o deslocamento, né, se ele estava andando sozinho, se ele estava andando em grupo, né, a evolução ecológica dessa comunidade de dinossauros que habitou os Estados Unidos. Importante lembrar que essa região dos Estados Unidos era possivelmente uma margem marinha, né? Então esses animais estavam ali tentando se alimentar próximo aos oceanos que adentravam os continentes, e isso lá no comecinho do período Cretáceo, né? Isso é bem interessante. Então vai acrescentar bastante informação aí à paleontologia nacional, né? No caso internacional, no caso deles, né? Dos Estados Unidos e para a comunidade científica internacional, né? Bom, o período Cretáceo é interessante porque naquele filme Jurassic Park não tinha nada de Jurássico no filme, era tudo do Cretáceo, né? São 3 períodos geológicos que tem na Era Mesozoica, né? O Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, onde a gente tem exposição de rochas na superfície e que trazem informações, né, da vida do passado. O Triássico, ele é muito mais antigo, 235 milhões de anos atrás, né? O Cretáceo começa há uns 130 milhões de anos, mais ou menos 140 milhões de anos atrás, e vai até os 65 milhões de anos, né? E o Jurássico está entre os dois aí, né? Esse do Cretáceo é curioso porque no Brasil nós temos muitas exposições de rocha, né? Inclusive ali o paleontólogo observando rochas aqui do interior paulista, onde a gente tem evidência da presença dos dinossauros no estado de São Paulo. Olha que incrível! E é do período Jurássico, o último período da Era Mesozoica, onde existiram os dinossauros, né? E quando eles foram extintos ao final desse período por causa da queda daquele asteroide. Mas lembrando que nem todos foram extintos, hein, gente? Um grupinho lá evoluiu para as aves atuais. Então, a nossa galinha de fim de semana é um dinossauro, viu? Pois é, ótima observação. Agora, professor, aqui, a gente olhando aqui para o Brasil, para o nosso estado de São Paulo, o senhor é um verdadeiro caçador de pegadas de dinossauros, inclusive encontrou uma que é gigante, se não me engano, de São Paulo, o próprio estado de São Paulo. Olha lá, tá vendo? Ele, inclusive, já mostra pra gente. Agora, além das pegadas, né, vocês também encontraram até marcas de xixi do dinossauro. Conta essa história pra gente. Isso, o que eu mostrei aqui é uma pegada de dinossauro terópode, né? Dinossauro com 3 dedos, um dinossauro carnívoro, muito parecido, né? Que a gente tem os 3 dedos aqui à frente, muito parecido com o que foi encontrado nos Estados Unidos, né? Com um pezinho de um dinossauro parecido com esse daqui, né? Esse aqui é o similar ao que foi encontrado lá nos Estados Unidos, né? A trilha de um dinossauro carnívoro com dedos pontiagudos nos pés, né? As pegadas lá tem mais ou menos uns 45 centímetros de comprimento. Esse bicho que foi encontrado, a pegada lá nos Estados Unidos, tinha 11 metros de comprimento, né? Então, um animal bem grande. E aqui no interior paulista, nós também temos pegadas desses animais, né? De carnívoros também, que habitaram um grande deserto que existiu aqui no Brasil, o maior deserto de areia que já existiu na história do planeta e aconteceu aqui no Brasil, hein? E é de Minas Gerais até o Uruguai esse deserto. E muitos dinossauros andaram por aqui, alguns deles fizeram xixi no deserto. E a gente encontrou, então, a marca de urina preservada nas areias do deserto, né? Então, mostrando que a fisiologia desses animais era diferente, já atendia a uma evolução que iria culminar aí, né, nas aves atuais, né? Então, a gente consegue estabelecer vários parâmetros aí de comparação para a evolução da vida, principalmente dos répteis, né, de grande porte desses
nesse momento da história da vida no planeta, né? Professor, a gente estava falando aqui da importância, né, dos estudos aqui no Brasil, o que a gente já encontrou dos dinossauros aqui no Brasil. Inclusive, vários estudantes do grupo de pesquisa encontraram dinossauros recentemente aqui, inclusive novas espécies, é isso? Exatamente, Kelly. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e muitas vezes a identificação de novos espécimes acontece. Inclusive, dentro dos ossos de alguns dinossauros que nós estudamos, nós já encontramos parasitas fossilizados pela primeira vez no Brasil, pela primeira vez no mundo, identificados parasitas dentro de ossos de dinossauros, né? Uma nova espécie de dinossauro anão já está sendo escrita, né, e vai ser publicada em pouco tempo, mas se trata da ocorrência de um dinossauro que a gente batizou de dinossauro zumbi, porque ele era velho, já tadinho, velhinho, já estava doente e era anão, coitado, né? Então esse bichinho aí deve ter sofrido muito e vai ganhar um novo nome na ciência. É um primo do acrocantossauro, que é aquele que foi encontrado, pegada lá nos Estados Unidos. É esse carinha aqui, ó, tá? Carnívoro, com essa boquinha que é, né, com os dentes. Inclusive tem um dente aqui fóssil, que é lá do Saara. Olha só, isso aqui é só um dente dele, gente. Olha o tamanho do dente, né, de um dinossauro. Esse aqui é um carcarodontossauro, né, na realidade. São grupos de dinossauros que viveram aqui no Brasil, inclusive no Maranhão, né, e que tem correspondência lá na África. Olha que interessante. Esse aqui é um dentinho dele. Agora, professor, as crianças se apaixonaram pelos dinossauros. Tudo quanto é lugar tem parque, tal dinossauro. Eles eram animais pacíficos ou eles eram animais irritados, nervosos? Olha, um desse aqui eu não iria querer encontrar, não, viu? Porque esse aqui era um carnívoro, esse aqui ele atacava. Se a gente for ver, galinha, se você incomodar muito uma galinha hoje em dia, ela ataca, né? Ela vem com aqueles pezinhos para cima, né? Então as aves ainda atacam, né? Que é uma característica desse grupo de dinossauros carnívoros, que a gente chama de terópodes, né? Que são esses pés com 3 dedos e com garras. Mas existiam dinossauros tranquilos, dinossauros pastadores, né? Como as vacas do Cretáceo, por exemplo, que eram aqueles dinossauros pescoçudos. Aqueles lá eram tranquilos. O problema era só levar uma pisada dele, porque era um bicho meio grande, né? Tem aqui comigo um fóssil, talvez você pudesse imaginar que fosse parte de um esqueleto de elefante ou de uma baleia pequena, mas na verdade isso aqui pertenceu a um bicho preguiça gigante, de 4 metros de altura. Fósseis são como que impressões em rocha daquilo que foi o organismo no passado. Quando o animal ou a planta são sepultados num ambiente que naturalmente tem que haver ali lama, água, eles com o tempo, esse cadáver com o tempo vai sendo mineralizado, de forma que aquilo que era orgânico, com o passar do tempo, acaba se tornando mineral, mantendo a aparência, mantendo o formato, o tamanho do esqueleto que deu origem então a esse fóssil. Bem, quando você observa um fóssil como esse aqui, dá até para perceber a textura aqui do osso, né, do que era osso, de forma que realmente foi uma fossilização muito bem preservada, muito bem feita, né? A textura, o formato foram muito bem preservados. Agora, o que você pensaria se eu lhe dissesse que dentro de um fóssil como esse foram encontradas células sanguíneas? O que você pensaria se eu lhe dissesse que no meio entre alguns fósseis, por exemplo, de T-Rex, Tiranossauro Rex, um dinossauro que supostamente teria sido extinto há dezenas de milhões de anos. Ali foi encontrado tecido mole, ou seja, pele, colágeno, vasos sanguíneos. Pois é, esse tipo de descoberta, por mais que seja estranha, especialmente do ponto de vista evolucionista, tem sido cada vez mais comum, tem acontecido com mais frequência. Vários fósseis têm sido descobertos contendo aí material que não de forma alguma suportaria o passar de muitos ou milhões de anos, no máximo alguns milhares de anos. Aqui no meu livro A História da Vida, da Casa Publicadora Brasileira, eu trato desse tema dos dinossauros, dos fósseis, dos métodos de datação, mas o que eu procuro nesse vídeo aqui trazer para vocês são novidades, e inclusive eu convidei meu amigo Everton Alves,
que é mestre em imunogenética e tem aí uma especialização em paleontologia, para comentar um artigo recente que realmente traz de volta e com força essa questão polêmica e também embaraçosa para os evolucionistas, que é justamente o fato de que tecidos moles de dinossauros e outras espécies de animais têm sido encontrados sim em fósseis que não poderiam conter esse tipo de tecido. Mais um detalhe interessante: carbono 14. Imagine que isso aqui fosse um fóssil de um dinossauro, ou seja, extinto há supostos milhões de anos. O carbono 14 tem uma meia-vida de 5.000 e poucos anos. É difícil encontrar, se não impossível, encontrar traços de carbono 14 em amostras que datam aí de supostos 50, 60, 70 mil anos. Imagine que se fossem encontrados traços de carbono 14 em amostras que datam de supostos milhões de anos. Isso também seria um abalo bem interessante nessa ideia, nesse conceito de que esses fósseis teriam milhões de anos. Pois é, essa descoberta também foi feita. Assistindo o vídeo, meu nome é Everton, eu sou divulgador científico especializado aí na área de paleontologia e eu estou aqui hoje para contar para vocês a última novidade do mundo científico relacionado à paleontologia. Bom, saiu recentemente a divulgação aí de um trabalho genial feito por um divulgador científico criacionista. Ele, recém-doutor agora em paleobioquímica pela Universidade de Liverpool, então publicou um artigo numa revista secular em que ele anuncia aí o levantamento que ele fez ao longo do tempo de quantos estudos científicos já foram publicados até o momento, até a data de submissão do artigo dele, relacionados a achados de tecidos moles. Olha que interessante. Bom, desde 2005, a questão dos tecidos moles ela tem sido popularizada, ficou famosa por conta da publicação de uma pesquisa da doutora Mary Schweitzer, em que ela analisou fósseis de T-Rex e encontrou ali, dentro do fóssil, tecidos moles, que a comunidade da paleontologia não gosta, que chama assim. Eles gostam de chamá-los de tecidos não resistentes. Isso causou muita polêmica no mundo científico, né? E desde então têm sido descobertos diversos outros achados de tecidos moles que nunca se pensou ser possível, né? Uma vez que se acredita que os dinossauros, por exemplo, teriam vivido há 65 milhões de anos no passado. E será que biomoléculas ou tecidos moles sobreviveriam tanto tempo assim na natureza, intactos? Por isso que essa foi a questão mais polêmica. A própria doutora Mary Schweitzer falou que, do ponto de vista da ciência, do que se conhece, do que foi publicado até então, isso seria impossível sobreviver biomoléculas por tanto tempo, né? Tanto é que ela mesma foi cética quando ela analisou. Ela teve que refazer o experimento várias vezes para ver se realmente era aquilo que ela estava vendo ali no microscópio. Mas essas pesquisas da doutora Mary Schweitzer, e depois de outros criacionistas também, como Mark Armitage, que publicou também em 2013, numa revista de histoquímica, paleohistoquímica, achados de tecidos moles em fósseis de tricerátops. Também já anunciamos no blog criacionismo.com.br todos esses achados, essas publicações. Então acompanha lá, vai lá, clica e procure se informar. Mas esses tecidos moles não vêm apenas de 2005 para cá, não. Isso data desde na década de 50. Olha que interessante. E esse artigo do Dr. Brian Thomas, que ele publicou na nossa revista secular, ele relata 88 achados, né, publicações, desde a década de 50 até agora. Pouco se comentou sobre isso antes da publicação de Mary Schweitzer, né? Por quê? Isso foi tão deixado de lado, né, pela comunidade científica. Eles achavam que talvez seria algum tipo de contaminação, algum fenômeno que eles ainda não entendiam muito bem. E por isso que não se comentava muito sobre esse assunto. Porém, agora já é tendência. Então, fique ligado nas novas evidências que estão sendo descobertas a cada semana. Mas a questão é que o Dr. Brian Thomas, ele publicou esse artigo
no ano passado, porém faz parte de um projeto muito maior que já encontrou não só aqueles 88 artigos publicados por ele, publicados nesse levantamento que ele fez, mas também um projeto maior que já relatou mais do que esses 88. Já está cerca de 110 artigos encontrados relacionados a achados de tecidos moles. Isso nos mostra uma coisa. Nos mostra que, na verdade, tecidos moles não são tão raros como a comunidade paleontológica quer nos fazer entender. Não, parece que é bem mais comum. Na verdade, é a regra e não a exceção. Tecidos frágeis, tecidos moles, preservados por tanto tempo, como é possível? Até agora não se encontrou uma solução. Já foram propostos algumas hipóteses para tentar explicar a preservação desse tecido mole, como com a presença de ferro, o modelo do Tostel Model, que é o modelo da tostada, da torrada, que também é outra sensação aí na comunidade da paleobiologia, que eles tentam desesperadamente explicar aí a preservação desse tecido mole, né? Por 65 milhões de anos, por 150 milhões de anos, foram encontrados tecidos moles em 200 milhões de anos e até 500 milhões de anos. Isso é possível, Arnaldo? Será que é possível? Ademais desses achados, também já foram encontrados, e a tese do Dr. Brian Thomas revela isso, carbono 14 em fósseis de dinossauros. Esse é um tema muito complicado de se entender. Como é possível se encontrar carbono 14, que é um isótopo radioativo instável, ou seja, ele decai ao longo do tempo. Ele tem uma meia-vida muito curta. A cada 5.730 anos, metade dessa quantidade de isótopos de carbono 14, ele cai pela sua metade. Por exemplo, se temos 5.300 anos, 10 mil moléculas, isótopos, desses, depois de 5.730 anos, nós vamos ter apenas 5.000, ou seja, sempre caindo pela metade, metade, metade. O método de datação do carbono 14, eles têm a sensibilidade de detectar eventos de até 50, 60 mil anos, nas melhores hipóteses um pouco mais, com algumas tecnologias mais avançadas, como a espectrometria de massa, mas geralmente 50, 60 mil anos se pode datar ali biomoléculas ou vestígios orgânicos que permaneceram em algum lugar. Então, se no máximo 50, 60 mil anos essas moléculas podem ser detectáveis, isso nos mostra que carbono 14 encontrado em fósseis de dinossauros nos indica que esses dinossauros talvez tivessem vivido há poucos milhares de anos atrás, não há 65 milhões de anos. Você não vai ver na Super Interessante, na Isto É, na Sapiens, na Folha de São Paulo, qualquer editoria de ciência comentando sobre os achados de carbono 14. Por quê? Porque já a pressuposição naturalista é de que é impossível que dinossauros teriam vivido há pouco tempo. Então, por isso que não se pesquisa carbono 14 quando vai se analisar os fósseis. Eles nunca fazem esse experimento, essa detecção, não pegam ali moléculas e enviam para laboratórios diferentes para fazer essa análise. Porém, alguns cientistas que pensam fora da caixinha, eles tentaram fazer. Em 2012, por exemplo, uma equipe de cientistas publicou num evento de geofísica um trabalho muito interessante, onde foi detectado carbono 14 em fósseis de dinossauros. Esse grupo de pesquisa pertence a um instituto criacionista da Igreja Católica. Olha que interessante, católicos fazendo então boa experimentação, mostrando então para a comunidade científica que eles não concordam, porque eles viram os dados, disseram a eles que esses dinossauros não teriam vivido há 65 milhões de anos. Embora a Igreja Católica já aceite o evolucionismo teísta e não tem problema nenhum em entender que a vida tem milhões, bilhões de anos, esse grupo de cientistas católicos diz que não, porque os dados assim o dizem.